bom, gente. Então a gente estava falando lá no início, né? Ah, tá, ok. Já está ligado? Já. A gente estava falando no início que essa semana, né, do Carnaval, a nossa casa se dedica a esse encontro, né? São 20 anos, 22 anos, né? 22 anos que a gente tem esse encontro aqui do Carnaval, patrocinado pela nossa Berenice, que com muito amor, com muito carinho, né, trouxe um polo do ENEF para aqui, para a nossa casa, e aqui estamos há 22 anos trabalhando no Carnaval para sustentar, espiritualmente falando, a equipe do nosso Bezerra. Repito, muitos já devem ter visto alguns desses slides, outros são novos, mas sempre iremos trabalhar essa temática nesse período, porque precisamos educar, precisamos orientar, principalmente os frequentadores das casas espíritas nesse período aí. Tudo que eu vou falar aqui não é o Marcos que fala. Tudo que eu vou falar aqui vem de alguns livros que eu tirei muita informação do Divaldo, né, do próprio Chico, muita coisa do nosso Emmanuel, do nosso André Luiz, do próprio Bezerra de Menezes, estamos trazendo. Então não sou eu que vou falar nada aqui. Tudo isso eu tirei e depois tem um material para ser trabalhado lá no finalzinho com os autores espirituais. Mas fica o recado deles, a responsabilidade e o exemplo que nós espíritas temos que ter nesse período do Carnaval. Não que a casa vá proibir nada. Essa casa, como qualquer outra casa vinculada à pureza doutrinária, nunca vai dizer para você o que você tem que fazer, porque vai de encontro ao seu livre-arbítrio. Nós aqui preservamos o racionalismo da lógica doutrinária, alertando através do exemplo e da lei de ação e reação as consequências que podem ser cometidas pelos excessos, repito, porque o Carnaval em si é uma brincadeira lúdica, quase que infantil, mas os excessos é que vão trazer as consequências de tudo isso que nós iremos comentar aqui. Então fica esse alerta. A casa espírita, e nenhuma casa espírita vai proibir nada. Aliás, ninguém aqui vai dizer o que você pode ou não pode fazer, mesmo depois do Carnaval. O que nós vamos dar aqui são as ferramentas, os livros, os estudos, as palestras, os eventos, os seminários, para você discernir sobre o melhor caminho a seguir. É isso que a casa espírita oferece a cada um. Então vamos começar com um slide tradicional que eu sempre coloco para abrir. Foi um erro do nosso Caetano Veloso quando criou aquela música "Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu". Nós espíritas sabemos que isso é uma mentira deslavada. E vocês vão ver daqui a pouco por quê. A quantidade, essa informação vai chegar daqui a pouco, mas já posso antecipar. A quantidade de desencarnados nos blocos carnavalescos é maior que os encarnados. Recentemente, eu acho que foi ontem que eu ouvi no rádio, o bloco do Cordão do Bola Preta, 800 mil, quase 1 milhão de pessoas. Imagine o dobro de espíritos desencarnados vinculados a esse evento. Porque, pessoal, a morte não muda nada. Quem gosta muito de carnaval vai continuar gostando. Como quem gosta muito da cocaína vai continuar gostando. Quem gosta muito de beber, alcoólatra, dependente químico, vai continuar querer beber no mundo espiritual. Só que estou desencarnado. Uma vez eu falei isso aqui, já faz algum tempo. Eu estou desencarnado, mas eu adoro essa cachaça. Só que eu estou desencarnado, eu não posso chegar e pegar. Meu perispírito não tem essa propriedade. Vou pegar, vai passar a mão perispiritualmente falando, vai atravessar o copo. Então eu vou precisar de quê? Literalmente, vou precisar de um médium para beber comigo. Então eu vou, mesmo que ele não queira beber naquela hora, eu vou dizer para ele: beba, beba, beba. Aí ele vai pegar o copo sem saber porquê e vai ainda fazer assim, ó, vai dar aquela talagada, saboroso, e vai tomar outro, e vai tomar outro, e os outros companheiros vão se aproximando. Bebe, bebe.
Isso é como se fosse uma confluência de perispírito com perispírito. O perispírito do desencarnado com o encarnado, dando um verdadeiro abraço fluídico e extraindo as emanações alcoólitas que saem dos poros. Ele bebe junto com o dependente. E de repente aquele alcoólatra doente cai ao chão. E se fôssemos médiuns videntes, veríamos 3 ou 4 ou 5 espíritos caídos com ele ali também. Porque beberam juntos e caíram juntos. Tudo que é excesso, a alimentação, sexo e até as consequências do carnaval, pelo excesso do nosso comportamento, provoca consequências gravíssimas. Estou querendo botar medo em ninguém, não. Isso é o que o mundo espiritual fala. E se vocês acham que eu estou pegando pesado, vocês vão ver daqui a pouco o que André Luiz fala, o que Emmanuel fala e o que Bezerra fala. Vocês estão achando que eu estou pegando pesado. Portanto, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E vai muita gente. Porque eles continuam gostando. Né? E aí, muita gente, nós vamos falar também sobre isso, muita gente facilita o acesso obsessivo provocado pelos excessos. Porque eles precisam, eles não querem uma brincadeira infantil. Eles querem os excessos para poderem também se locupletarem. Bom, como eu falei, o estudo é baseado, sempre foi baseado nesses 2 livros. Aconselho tremendamente o da esquerda. O da direita é uma complementação. O da esquerda, que foi lançado em 82 pelo Divaldo, mostra esse trabalho que eu falei da equipe de Bezerra de Menezes. Daí a importância, quando a gente lê esse livro, das casas espíritas estarem abertas no carnaval. Muitas fecham as portas no carnaval. E quando a gente lê esse livro aí, a gente vê a importância da casa estar aberta, porque vamos imaginar aqueles dutos, né, aqueles tubos metálicos, né, de gás, vamos supor, todas as casas espíritas canalizadas, levando esses dutos até onde fica a sede, o acampamento de Bezerra de Menezes, que nesse livro diz e afirma que ainda hoje está lá no Campo de Santana, no olho do furacão. É ali que fica. Se a gente pudesse ver, porque nós não somos médios videntes, não vemos com facilidade, se pudéssemos ver lá o Campo de Santana hoje, veríamos várias tendas, tipo daquelas da praia, aquelas tendas brancas, né, árabes, né, que fica na praia, várias tendinhas daquela ali, de pronto socorro espiritual para aqueles que estão prestes a desencarnar, que estão desencarnados por acidentes, violência, tiroteio, brigas, acidentes de automóvel, overdose, suicídio, que a mídia não divulga. Existe uma convenção, entre aspas, para não falar sobre isso, principalmente na época do carnaval. Aliás, antes também. A mídia não gosta muito de trabalhar com esse tema suicídio. E no carnaval existem muitos acontecimentos, até para não atrapalhar o turismo do Rio de Janeiro e de outros estados. Mas a quantidade de suicídios aumenta muito. Abortos, assassinatos. E essa turma de Bezerra de Menezes, recebendo por esses dutos que vêm das casas espíritas, que estão abertas, ou até mesmo das nossas casas, quando fazemos o Evangelho do Lar, eles recebem o ectoplasma necessário naqueles dutos para poder operar, para poder trabalhar nos 4 dias de carnaval, sendo que amanhã, terça, é o último dia, é o mais sério. Dos 4 dias, terça é o mais sério, é o mais difícil, é o mais complexo, porque os excessos vão ser potencializados, porque é o último dia, vamos aproveitar, vai acabar. Aí vem as consequências.
mas o da esquerda, Nas Fronteiras da Loucura, foi editado em 82 e mostra toda essa atividade de socorro da equipe de Bezerra. O da direita veio um pouquinho depois, ainda na década de 80, que também contém o relato do socorro espiritual de trabalhadores do Evangelho encarnados com auxílio dos amigos espirituais, mas que passam por grandes perigos ao tentar enfrentar o assédio insano dos obsessores, chamados obsessores. Mas o da esquerda é muito importante. Quem não conhece, eu acho que ele está até com uma capa nova. Acho que a capa nova não é nem mais essa aí. Mudou a capa, inclusive. Recomendo o da esquerda. Nesse período de carnaval é a leitura quase que obrigatória para nós espíritos. Mas é nele que nós vamos nos pautar em vários pontos dos slides seguintes. Mas antes queríamos reforçar, esse slide é o mesmo, o outro que eu mudei alguma coisa. As origens do carnaval. Carnaval não é de agora, não veio da Europa com os imigrantes italianos, né, franceses, portugueses, nada disso. Vem antes de Cristo. É uma festa pagã onde até mesmo pessoas, seres humanos, eram quase que assassinados, né? eram oferecidos aos deuses da época, principalmente os deuses ligados à boa colheita, para que após o solstício de inverno, porque aqui a gente está entrando no verão, lá para dezembro entra no verão, lá está entrando no inverno, e ali começa então um período muito sério para a agricultura europeia. Então, desde a época dos bárbaros, já existiam deuses das colheitas, deus do sol, deus da agricultura, né? Dos gregos, dos romanos, para poder, após o inverno lá, que é muito excessivo, né? Venha uma boa colheita. Então, 10 mil anos, já tem registro de 10 mil anos antes de Cristo. O point é esse aqui, né? 10 mil anos antes de Cristo, homens, mulheres e crianças se reuniam, mascarados, pintados, em figuras de demônio, né? E, para espantar os demônios da má colheita, que eles fossem embora, porque era o final do solstício. E as origens do carnaval têm sido buscadas nas mais antigas celebrações da humanidade. Os egípcios já faziam isso com a deusa Ísis do touro Ápis, verdadeiras festas que originaram depois o carnaval grego ou romano. No caso do grego, eram as festas lupercais, celebrando a volta da primavera, ao deus da natureza. Mas todos eles, inclusive os romanos, que depois adotaram tal, porque os romanos iam invadindo as regiões e iam assimilando cultura daquelas e hábitos daquelas regiões e traziam para Roma. Então, num ponto, eles todos concordavam. As grandes festas, somente a do carnaval, estão associadas a fenômenos astronômicos e ciclos naturais, como o solstício de inverno. Começou assim. E depois descambou para orgias, verdadeiras festas ou orgias, que eu tenho receio até de comentar, por vergonha, de descrever o que acontecia naquela época. Nas festas populares dos povos antigos, se entregavam aos prazeres coletivos de toda a ordem. As festas romanas, chamadas saturnálias, ao deus Saturno, que a gente vai ver quem é, simulava a tal da vítima humana que eu falei aqui. As bacanárias, que viraram até palavrão, bacanal hoje virou bacanal virou palavrão, mas não é palavrão, é em homenagem ao deus Baco, deus do vinho. O termo virou palavrão em função das consequências que esta festa proporcionava. E dependendo do imperador romano, se o imperador gostava de festas, poderia durar 3 meses. O que deveria durar 1 semana ou 15 dias, poderia durar 3 meses. E existiu vários imperadores
festeiros, vocês sabem pela história, né? Vocês sabem. Então, as bacanárias da Grécia, diz Bezerra de Menezes, era homenageado o deus Dionísio, mas isso na Grécia, porque em Roma tinha um outro nome, era o deus Baco, deus romano do vinho. Dionísio era o deus grego do vinho ou da vinha. E repare que as datas são semelhantes e, independente dos povos, as festas são sempre no mesmo período. E ficou fácil, então, para juntar uma data. A Saturnária, ou Saturnal, como falam, é a festa em honra do deus Saturno, que predominava a licenciosidade e a orgia. Isso já acontecia naquela época. E o tal da bacanália, ou bacanal, como descreve os textos, é um festim dissoluto, devassidão, orgia, em homenagem ao deus Baco, onde tudo era permitido. Daí o termo carnevale em latim, ou seja, a carne de nada vale. Então tudo é permitido. Portanto, em Roma, no período da Carnevale, estou na sua frente aqui, né? Desculpa. No período da Carnevale, a carne nada vale, tudo era permitido. Quando eu falo tudo, é tudo. E vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso está na página 54 desse livro aí, Nas Fronteiras da Loucura. É interessante que o Manuel Filomeno, que é o autor espiritual do livro, antes ele descreve, contextualiza o carnaval. Então a gente não cai de paraquedas no período do carnaval. Então a gente já vê que esse negócio não é novo, né? Aliás, alguns governantes brasileiros alegam que o carnaval ainda é importante para o Brasil, porque é o período para a gente extravasar os nossos problemas, seja político, econômico, social, sexual. Pode beber, pode fazer qualquer coisa. Depois de quarta-feira você vai ser preso, mas até lá você pode fazer o que quiser. Carnevale, né? Carnevale. Agora, para quem gosta de carnaval, eu já disse no início, não é proibido, né, gostar de carnaval. O problema são os excessos. Mas quem gosta muito, aproveite bastante essa encarnação, porque eu acho que quando reencarnar não vai ter mais carnaval. Isso quem afirmou foi Bezerra de Menezes. Estamos entrando num planeta de regeneração. Novos espíritos estão reencarnando com a mínima vontade de dançar no salão. Aliás, eu me lembro, quando era pequeno, minha mãe me levava no Jacarepaguá Tênis Clube, lá do velho Bordalo, o pai do Gilberto, ele era diretor lá do Jacarepaguá Tênis Clube, né? Ele arrumava uma vaguinha para mim entrar. Baile infantil, matinê é o nome, né? Eu ficava olhando aquele pessoal rodando sem saber para onde ia. Rodando. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu já naquela época ficava pensando, com aquela mão para cima, rodando no salão. A minha mãe é que levava, eu não queria ir, mas a minha mãe desistiu. Tanto que ela virou espírita depois, não sei se por causa disso tudo, né? Mas eu creio, não, tenho certeza, Bezerra não mente, aproveite o carnaval nessa encarnação, para quem gosta. Na próxima, quando vocês reencarnarem, não vai ter mais. Apenas uma vaga lembrança nos livros de história, como nós lemos os livros gregos, da história grega, da romana, aquilo que acontecia naquela época. Aos pouquinhos, porque na natureza tudo é devagar. Aí o Manuel Filomeno se desprende, né? Ele está desencarnado, vai para o mundo espiritual e percebe faixas vibratórias em torno da Terra, em especial do Brasil, coração do mundo, hein? Pátria do Evangelho. Mas ainda tem carnaval aqui. Então, naquela área do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, então, ele percebe o quê? Olha, logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, como se fosse um vórtice negro, que envolviam desde as mais condensadas, próximas à área física, material, nós encarnados, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta.
são vitalizados, quer dizer, são potencializadas, essas vibrações são alimentadas, são vitalizadas pelas ondas mentais dos habitantes do planeta. Repito, o carnaval em si não significa nada. O problema é o nosso pensamento, as vibrações deletérias vinculadas ao excesso do carnaval. Esse é o problema, porque eu posso estar em qualquer lugar. Jesus ia em qualquer lugar, o Chico ia em qualquer lugar. O problema é como você está com a cabeça naquele lugar. Paulo já alertava: tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Paulo já falava isso. Tudo me é permitido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Tudo me é permitido. Quer dizer, eu sou cidadão do mundo. Eu estou na terra, eu posso fazer o que quiser. Eu não tenho livre-arbítrio? Agora, cuidado com as consequências. Porque a lei é implacável. A lei é implacável. Então, essas ondas mentais dos habitantes do planeta, né, de alguma maneira era perniciosa para o encarnado e também para aquele desencarnado que usufruía dessas vibrações. Aqui, ó. A grande concentração mental de milhões de pessoas, o baile tinha o quê? 1 milhão, né? 800 mil, bola preta. Aquele lá do Recife, não sei o que, Galo da Madrugada, né? 1 milhão e tantos. Pô, é prato perfeito para essa turma que a gente está falando aí. Agora, esse papo é entre nós aqui na Casa Espírita. Eu não vou chegar lá fora no baile e falar algo semelhante. Eu vou ser linchado. Né? Esse é papo de espírita para espírita. Lá fora não tem sentido nenhum eu falar isso, ainda mais hoje. Então é papo nosso aqui, para trabalhadores da casa, para estudantes da doutrina, para ajudar a equipe de Bezerra. Porque enquanto nós estamos aqui no ENEF e a garotada lá na Comerge, a turma de Bezerra está tranquilo, porque está tendo condições de suportar o trabalho árduo pelas vibrações ectoplasmáticas sutis que emitimos para lá. Então, não tem sentido falar isso lá fora. Então, essa grande concentração mental de milhões de pessoas, na fúria carnavalesca, promovia o que? Irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos até de estar naquele local, mas queria estar, não estava, não conseguia. Então, eles eram afetados por uma imensa área das trevas que influenciava todos eles ali. Então, e eles precisam fazer essa concentração mental com aqueles que gostam da coisa para poder sugar as emanações que eles precisam, seja da droga, do álcool, do sexo, da comida, do tóxico. Então ele precisa disso. Então não é com uma ou duas pessoas. O ideal é que seja naquele bloco de 1 milhão, porque ali, com certeza, pelo menos 20% já estão sob o poder deles. Porque eles já vão para esse bloco com outras intenções. Não é para pular um baile, para brincar num baile como uma criança brinca. Uma brincadeira lúdica, não. Eles querem algo mais, né? Aí vem as chamadas obsessões coletivas. Então eles aproveitam esse momento. Então nesse período instalam-se lamentáveis. Isso já está no livro Entre os Dois Mundos. Isso já no livro Entre os Dois Mundos. Então nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões. Tem gente que depois que desperta do transe e diz assim: puxa, mas como é que eu fiz isso? Como é que eu estou aqui? Como é que eu vim parar aqui? Tem pessoas que não acreditam. Como é que eu estou aqui com esse pessoal? Como é que eu vim parar aqui? Porque se deixou levar. Invigilância. Orai e vigiai. A invigilância fez com que ele fosse, não por acaso, que ele também permitiu assim, que assim fosse. Então essas obsessões coletivas dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores, mas que
como os irmãozinhos inferiores não querem que ele faça um trabalho grandioso ou dignificador, fazem com que ele desista disso e vá para os prazeres do carnaval, largando de lado a responsabilidade, não só no carnaval, em outras épocas também, indo para a ociosidade ao invés do trabalho. O trabalhador, então, abandona o trabalho para usufruir das benesses do carnaval, da liberdade, do carnevale, e depois se arrepende. Aí vem o aviso dos amigos espirituais. Alguns minutos de prazer que o carnaval te dá, alguns minutos de prazer, podem gerar séculos de sofrimento. Os minutos de prazer, devido à imaturidade, irresponsabilidade e à infantilidade dos espíritos. Aí, mais uma vez, eu cito Emmanuel, quando ele diz que nós somos verdadeiras crianças espirituais. E como uma criança, vamos, às vezes, tomar caminhos que não deveríamos tomar, por não ter uma moral mais desenvolvida, né? um comportamento espiritual mais desenvolvido em relação às nossas escolhas. Por isso que nós erramos, e por isso que ainda estamos na Terra, por isso que a gente ainda está aqui. Planeta ainda de provas e expiações. E aí aparece novamente nas fronteiras da loucura o Manuel Filomeno descrevendo a população invisível, aqueles que são maiores que a população encarnada, como eles se comportam lá nos blocos, no carnaval, nos excessos. Não tem problema nenhum de ir lá no sambódromo ver o desfile, é legal, é cultural, é folclórico. Ver na televisão não tem problema nenhum. Problemas são os excessos. Repito, vou repetir isso sempre, pessoal. Tudo na vida que a gente faz em excesso prejudica não só o corpo somático, mas também o corpo perispiritual, o psicossomático. Isso você leva quando desencarna. Fica registrado. Então, o espírito superior só vai olhar para o teu perispírito. Ele te identifica, ele sabe quem você é quando olha para o teu perispírito. Você está descrito para ele ali, desnudado. Ele sabe quem é você. Então, o primeiro item que o Manuel colocou, tem outros além desses aí. Primeiro item, a população invisível ao olhar humano era acentuamente maior que a dos encarnados. Para começar, confirmando aquilo que a gente falou lá atrás. Disputavam entre si a vampirização das vítimas. Aquele exemplo que eu dei da cachaça ou da cerveja, chama-se vampirização. Tem nada a ver com aqueles filmes de terror da televisão. Vampirização é quando, repito, o espírito não pode pegar no copo, mas vai induzir um dependente químico ou até uma pessoa normal. Até pessoa normal. Certa vez a gente chegava na Vila Sapê, né, antes das... Agora começa um pouquinho mais tarde, lá para a volta de 9h30, mas antes a gente chegava às 8. Já tinha gente bebendo, mas não estava começando o dia, não estava acabando. Né? Já tinha gente bebendo naqueles barzinhos ali da comunidade, 8 horas da manhã, estava virando a noite. Isso acontece muito no carnaval. Tem gente que nem dorme no período do carnaval, depois desencarna e não sabe por quê. Por causa dos excessos, que vai gerar uma descompensação no seu corpo orgânico, né? No corpo material, e vai desencarnar. Pô. Então, os vampiros que vitimavam os encarnados, né, faziam como que mensagens telecomandadas, como eu falei, da cachaça, dizendo, vai beber, vai lá para o bloco, bebe, provoca confusão, briga. Quer dizer, é uma obsessão coletiva, pessoal. Se um ou outro vencer essa dificuldade, a maioria não vence. Por isso que eles gostam de muita gente, porque sempre algum vai cair na armadilha deles, ou centenas poderão cair. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Estimulavam mesmo.
Ele tem que beber, bebe mais. Isso aí para mim não é suficiente. Tem que beber mais. Chama um companheiro, chama, bebe, paga para o outro, e assim vai. Ingeriam drogas junto com os dependentes químicos, utilizando o próprio corpo físico do encarnado. Ele também está desencarnado, a morte não muda nada, continuo gostando de droga, e preciso da droga. Precisa. Então ele vai instigar alguém a usar, aí vem as mortes por overdose, que acontece também muito no carnaval. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis, brigas, promiscuidade sexual. Eles adoram isso. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas que levavam à briga ou aos excessos de toda ordem. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Por isso que eu falei, minutos de prazer geram séculos de sofrimento. Porque o obsessor não vai embora assim. Afinal, foi você que convidou ele. O obsessor está lá fora, está andando. A gente é que abre a porta para que ele entre na nossa vida. Nós o convidamos a participar conosco daquilo que a gente gosta também. Passou aqui. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, lobos, verdadeiros lobos. Tem um livro que fala muito sobre isso, a transfiguração do perispírito, de criaturas bestiais. O livro chama-se Libertação, de André Luiz. Primeira vez que eu li esse livro, eu ainda estava na época da mocidade, né? Eu fiquei apavorado, sério mesmo. Eu não consegui ler, eu dei uma parada, depois de algum tempo eu voltei a ler o livro. Não tinha ainda preparo de ler aquele livro. Tinha que ter lido alguma coisa antes. Mas eu pulei alguns, né? Eu acho que é o 7º, 8º livro da linhagem André Luiz. Libertação. Ele dá sérios exemplos desse tipo de vampirização ou até mesmo de transmutação perispiritual. A criatura se sente um lobo. Você é um lobo, o obsessor-chefe, comandante do negócio lá. Você é um lobo, e o perispírito dele vai se transmutando para um lobo. E ele se sente um animal, age como um animal, come como um animal. Mas é um ser humano com um perispírito igual ao nosso. São os chamados espíritos lupinos ou bestiais. Qualquer dúvida, eu repito, não estou falando nada da minha lavra, eu não tenho nada, não tenho lavra nenhuma, gente. Tudo que eu estou falando aqui é a doutrina espírita. Estou inventando nada. Libertação, André Luiz. Então, verdugos, verdadeiros verdugos, obsessores, técnicos de vampirização, ensinando como o obsessor deve fazer, ainda bate neles, dá surra. Você não sabe fazer isso, leva chicotada. São verdadeiros prisioneiros dos obsessores chefes. Mas são vampiros do tônus sexual, porque também em excesso gera essa demanda fluídica para o obsessor, e é isso que ele quer. O sexo não é pecado. Se fosse pecado, Deus não teria criado. Os excessos e os desvarios em torno dele que geram as consequências. Promiscuidade, né? Tudo isso acontecendo. Isso está lá nas fronteiras da loucura. E o que é que o Espiritismo esclarece? Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Tem aquele velho ditado popular: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Na doutrina espírita é diferente. Diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Na doutrina é assim. Pelo pensamento nós vamos atrair espíritos amigos ou os irmãozinhos infelizes. Só depende do que você pensa. Eu posso estar no meio de um baile funk daqueles pesados, mas se meu pensamento estiver em harmonia, nada vai acontecer comigo.
Nada. Posso estar num baile, num bloco dos mais pesados do Rio de Janeiro. Inclusive um está saindo agora lá na Barra. Mas se a minha vibração em pensamento estiver em outro lugar, ou olhar aquilo de uma maneira assim, apenas lúdica, não tem problema nenhum. Jesus frequentava qualquer lugar. O Chico frequentou alguns meses até um bordel para ensinar as meninas de lá o evangelho, fazer o culto do lar, e não se preocupava com o que as pessoas falavam. E o Chico está entrando naquela casa, e toda semana ele ia lá para levar o evangelho, ensinar a fazer o culto do lar. E muitas viraram espíritas e trabalhadoras com muito mais dignidade daquelas que, como dizia, não sou da vida fácil. Foi o Chico que mudou. Não é isso que a gente tenta na Terra? Fazer a tal da reforma íntima? Não é isso que a gente busca aqui? Não é por isso que a gente reencarna? Então eu posso estar em qualquer lugar. Depende do meu pensamento. Quem eu vou atrair? É o verdadeiro imã, né, magnético, nosso pensamento. Então ele vai atrair espíritos de toda ordem, dependendo de como está a minha sintonia. Então eu vou atrair os meus semelhantes. Por isso a importância da vigilância, principalmente quando a gente vai dormir. Não é só no carnaval, não. Todos os dias do ano. Aquilo que você vê na televisão antes de dormir, aquilo que você leu antes de dormir, as discussões tolas e bobas dos casais antes de dormir. Dormiu, entre aspas, que o espírito sai do corpo. Quando sai do corpo, quem está lá do teu lado? O irmãozinho obsessor. Você me chamou, eu estou aqui. É isso que você queria? Quer ir lá naquele lugar? Eu vou te levar. E te leva. Por isso que no dia seguinte acorda com dor de cabeça, dor no estômago, enxaqueca, mal-estar. Foi fazer um passeio com o obsessor em locais até que a gente não pode nem comentar aqui, e quando volta, porque foi invigilante na noite anterior. A prece que deveríamos fazer, que deveríamos ter o hábito de fazer, não fazemos. A leitura edificante que deveríamos fazer antes de dormir, não fazemos por preguiça ou cansaço. Aí você é pego. Orai e vigiai. Então isso é uma passagem sobre o carnaval, de um artigo na internet do Pedro Ebert, lá de Ribeirão Preto, companheiro nosso, que de vez em quando ele vai a Sacramento também. As consequências nefastas disso tudo aí que a gente falou, dos excessos, para encarnados e desencarnados. Moléstias graves se instalam em várias oportunidades da nossa vida. A gente não sabe dizer por quê. Por que eu estou com essa doença, com esse problema? Os excessos, noite sem dormir, bastante droga, bastante álcool. Aí não sabe por que está doente. Comportamentos morais se alteram sob o assodar dos apetites desmedidos. Você ficou uma pessoa diferente. O seu comportamento se modifica. Você começa a ter prazer naquelas coisas que você descobriu no carnaval e vai mais fundo, mais fundo. Não é assim com as drogas? Começa lá naquela droga leve ou na droga lícita e depois vai entrando cada vez, cavando mais fundo o seu buraco. Sempre com a supervisão do amiguinho invisível que quer que você entre no buraco mesmo. A intenção dele é essa, que você entre junto com ele. Distúrbios afetivos dentro da própria família. Às vezes um pai de família, um casal, a família se desintegra por causa dos excessos de 4 dias. Problemas financeiros. Gente, eu tinha um amigo, ainda tenho, mas finalmente ele acordou. O cara gastava tudo que tinha, o que não tinha, em fantasias, em várias escolas. Ele gostava de sair em várias escolas. Não é só do grupo especial, não, naquele grupo de acesso, até aqueles pequenininhos. Os 4 dias ele pulava lá no Sambódromo.
Saía de uma escola, voltava correndo, trocando a fantasia para botar outra e entrar de novo. Não parava assim uns 4 dias. Finalmente ele parou. Eu até brinquei, vem cá, você parou porque está ficando velho? Não, é porque eu estou sem dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, faria tudo. Perdeu tudo que tinha. Por causa das fantasias, do luxo. Aí a gente volta lá para trás, né? Por que esse negócio da fantasia atrai tanto, né? As fantasias que lembram as baronesas do século XVI, né? Os reis, rainhas, senhores feudais, né? É tudo reencarnação daquela época lá, pessoal. Reencarnando, revivendo, né? Então, sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas ou até impagáveis, que é o caso desse meu amigo. Ele só saiu numa escola esse ano. A mais pobrezinha foi aquela do tanque ali, aquela, como é, Renascer, né? Uma fantasia baratinha, porque não tem mais dinheiro, botou uma fantasia baratinha e saiu naquela do Renascer, porque ele tem que sair, pelo menos numa escola, né? Não tem mais volta. E quando chega nesse ponto, não tem mais volta, né? Homicídios 3 variados, suicídios alucinados, conta Manuel Filomeno, paradas cardíacas por causa do excesso, né? Bebeu, não dorme, não come, vai ter um treco lá no meio da rua, lá, né? Por excesso de movimentos e exaustão de forças. Desencarnação por abuso de drogas, isso é muito comum também. O André Hartley, né, o irmão da Ana, né, sempre no carnaval, pelo menos um desses 4 dias está de plantão. Ele narra para a gente lá o que acontece lá no hospital, cara. Quase coma alcoólica, overdose, direto, sai um, entra o outro, cara. Ele nem para descansar, às vezes não tem nem tempo de ir ao banheiro, é direto. Aí vem a pergunta do Pedro Fagundes, né? Pedro não é Fagundes, não é Fagundes mesmo. Pedro Fagundes, também na internet, o espírita e o carnaval. Como é que fica então o espírita e o carnaval? Eu sou proibido de pular o carnaval? Sou proibido de gostar do carnaval? Aí Pedro diz assim, ele diz através do que ele estudou de Bezerra, hein? Muitos espíritas, ingenuamente, e olha que aqui não tem criança, julgam que a participação nas festas de Momo, tão do agrado dos brasileiros, né, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. É uma festa lúdica, quase que infantil, brincar, pular, né, jogar serpentina, confete, cantar músicas, pois até aí tudo bem, né? E de fato, não haveria prejuízo maior se todos pensassem, brincassem num clima sadio, de legítima confraternização. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Não é isso que acontece, até porque os irmãos obsessores não querem que isso aconteça. Afinal de contas, é carnaval, carnevale. É isso que interessa. Então aparece Emmanuel explicando para a gente aí. Olha o que é que o Emmanuel fala. Por isso que a gente afirma, a gente vai botar aqui Emmanuel, André Luiz, Bezerra. Aí nós vamos chegar à conclusão que o carnaval realmente tende a acabar. Vai acabar, gente. Conforme essa garotada do 3º milênio está chegando aí, essas coisas vão diminuir até que vai acabar. Mas como tudo na natureza é devagar, isso vai demorar um pouquinho, mas quando a gente reencarnar, quase não vai ter mais isso. Então aproveite. Quem gosta, aproveite, porque não vai ter mais a oportunidade de pular o seu carnaval. E Emmanuel diz assim: a ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas. Vocês sabem quanto é que se gasta lá no Sambódromo, em cada desfile daquelas chamadas grupo especial? São milhões de reais. Olha os nossos hospitais, escolas. Então seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social,
a criança desvalida, aos necessitados de um pão e de um carinho. Isso já foi falado há muito tempo para o Chico. Mas eu acho que o Emmanuel, acho que se enganou, acho que não é bem isso que ele queria dizer. Vocês acham que o Emmanuel foi um pouco excessivo? Então escuta André Luiz falando para o espírita, não é para o simpatizante. Quem é simpatizante aqui está fora. Quem não é espírita aqui não está dentro desse recado. Ele está dizendo para aquele que se diz espírita, trabalhador, voluntário da casa espírita, que já conhece a doutrina e procura praticar. Está falando para ele: se você não é espírita, fique tranquilo, esse recado não é para você. O espírita foi o objetivo, né? Foi o objetivo. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive as que se destaquem pelos excessos da gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Repare que ele não te proíbe, ele aconselha. É aonde o espírito superior vai mais longe, aconselhar, mas sempre deixando de lado o seu livre-arbítrio. Você que vai determinar. Mas eu estou proibindo, não. Ele diz: olha, o espírita deve afastar-se. Agora, se você quer ir, o problema é seu. Livre-arbítrio, né? Mas depois não vá se lamentar depois. O aviso está muito bem dado. Deve afastar-se das festas como a que acontece no carnaval. Principalmente se você está envolvido nos excessos de toda a ordem. Mas André Luiz, então vamos ver Bezerra de Menezes. O carnaval é festa que ainda guarda vestígios. Foi assim que a gente começou o estudo de hoje. Guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados. Lá das bacanárias, das saturnárias. Tem muita gente encarnada aqui daquela época. A memória espiritual existe. Quando ele vê aquilo, lembra, né? Opa, vou voltar para aquilo lá. Marcada pelas paixões do prazer violento. Como o nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia, olha aí, tudo isso, todas estas manifestações, todas estas festas chamadas do Carnevale, manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade, que não é só o carnaval, irão desaparecer da Terra. Então está decretado aí, vai acabar. Questão de décadas, mas vai acabar. Necessariamente tem que acabar, porque entrando num projeto de regeneração, os espíritos que por acaso ainda gostam do carnaval, da maneira desvairada como nós falamos, nem mais irão reencarnar aqui. Irão para um outro planeta, como está previsto na evolução planetária da Terra. Aqueles que perderam a oportunidade, que estão tendo agora, nessa talvez última encarnação, para tentar ficar aqui, perderão a oportunidade e vão para um planeta um pouquinho inferior à Terra, para lá dar continuidade à sua evolução. Quem sabe lá ele encontre um carnaval diferente, né? Porque aqui não vai ter mais. Quem ainda tem o prazer de fazer o mal, não é fazer o mal porque somos ignorantes ou crianças espirituais, mas aquele que tem o prazer, faz por prazer, esse não mais irá reencarnar aqui. E quem vai reencarnar, que já estão reencarnando, os espíritos amigos da faixa vibratória de um Emmanuel, que já está entre nós aqui. André Luiz já falou que vai reencarnar. Aliás, todos aqueles espíritos, uma vez eu falei isso aqui, na nossa reunião de segunda-feira, todos aqueles espíritos que aprendemos a amar pelo lápis do Chico, isso eu soube quando eu estive lá em Sacramento falando com a tia Igorina, que desencarnou há 3 anos atrás. Tia Igorina falou assim: olha, eu conversei com o Chico e o Chico afirmou
que todos aqueles espíritos que escreveram pelo seu lápis já estão programando uma reencarnação dentro desse estágio de regeneração. Ela disse todos. Inclusive Eurípides também está planejando a sua volta, como André Luiz também está planejando. Todos vão dar a sua contribuição. Emmanuel já está entre nós, né? Emmanuel hoje é um adolescente de 15 ou 16 anos, que em breve todo mundo aqui vai ouvir falar nele. Um jovem liderando, né, a doutrina, a evangelização, né, a educação espírita. Em breve, vocês vão ouvir falar, não sei qual é o nome dele hoje, mas é Emmanuel que já está entre nós aqui. E finalizando aqui, sobre o carnaval, do Pedro Herbert. O que o Espiritismo acha desta festa popular? Bom, a gente já falou isso aqui, né? Indiretamente, nós já falamos isso aqui. O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os melhores caminhos. A doutrina aqui, nesse momento que ficamos aqui, nesses 40 minutos, nós colocamos aqui o que a doutrina fala sobre o carnaval. Mas isso aí é lavagem mental. Vocês estão querendo forçar a gente a não gostar do carnaval. O problema é de cada um. A gente faz aqui o que o plano espiritual pediu. Fale sobre o carnaval. As consequências do carnaval para os encarnados. Ninguém aqui é obrigado a acreditar nisso aí não, pessoal. Ninguém é obrigado. O livre-arbítrio é individual. Cada um vai fazer lá fora agora o que quiser. Mas, é claro, vai levar isso na consciência. E sabe que a lei de ação e reação, ela é implacável. Não é porque eu sou espírita, eu frequento a casa de Eurípides, sou trabalhador da casa. Vacilou, já era. A lei é implacável. Não é que Deus castiga. É que nós vamos de encontro a determinadas leis morais, leis de Deus. Afinal de contas, nós fomos criados para sermos perfeitos, espíritos perfeitos, e seremos, mesmo que a gente teime em entrar numa outra rota, bem sinuosa, que vai levar mais tempo do que aquela que é mais reta. A opção é sua. Vai querer demorar mais ou vai querer ir mais rápido um pouquinho? A opção é de cada um, mas tenho certeza que todos nós seremos espíritos de primeira ordem. Agora, o tempo que cada um vai chegar lá, as dificuldades, as dores, as provas, as expiações, são individuais. Não é lavagem mental. Ninguém aqui está botando medo, de jeito nenhum. Repito, o carnaval pode ser curtido legal. Aonde você estiver, pode admirar o desfile, um bloco passando. Agora, cuidado com o pensamento. Como o teu pensamento está vinculado naquilo. Então a doutrina apenas esclarece, não proíbe nada. O dia que você chegar nessa casa, ou qualquer outra casa espírita que se diga com pureza doutrinária, e proíbe de ler alguma coisa, de fazer alguma coisa, cai fora, hein? Cai fora. Aquela casa é suspeita. Então aqui nenhum dirigente, nenhum companheiro nosso da casa vai te dizer o que você deve ou não deve fazer. Daremos sim as ferramentas, como eu dei hoje aqui. Ofereci as ferramentas. Agora, deixa o livre-arbítrio de cada um seguir em frente. Ok? Então ficamos por aí. Agradeço a paciência. Muita reflexão para hoje. E aqueles que quiserem à noite estar conosco aqui no nosso salão, porque à noite também a gente se encontra aqui para trabalhar, para estudar, né? Aqueles que quiserem estar conosco aqui à noite, sabem o que devem fazer quando chegar em casa, né? Então, muita paz a todos aí. Obrigado, Carlos. Das outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Apóstolo do amor.